Dias o Senhor colocou um texto no meu coração, de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, vai ser o texto para a gente fechar esse ano. Eu vou compartilhar de maneira bem objetiva. Daqui a pouquinho nós vamos para um momento precioso. A gente não pode encerrar o ano, queridos, sem cearmos juntos, sem lembrarmos da razão de estarmos aqui. Porque quando Jesus reúne com os discípulos, ele toma a ceia, né? ele serve a ceia, ele fala: olha, vocês precisam lembrar disso aqui, vocês precisam lembrar do que vai acontecer, né? Da minha morte, vocês precisam lembrar disso, até que eu volte, isso precisa ser perpétuo. Então hoje nós estaremos aqui, queridos, ceando e celebrando, não a morte, mas a morte que nos trouxe a vida, a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Mas antes de cearmos, quero compartilhar com você esse texto de 1 Samuel. Eu destaquei duas coisas aqui para a gente compartilhar e aprender um pouquinho sobre esse texto. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, um texto muito conhecido, um texto muito citado, que diz o seguinte: então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça mais um instante, quero orar por você. Papai, antes de compartilhar essa palavra que é do teu trono, eu quero te agradecer, Jesus, porque muitos dos dias do ano de 2020 eu passei aqui, nesse altar, e o Senhor me fez crescer, me forjou ao crescimento. Papai, eu quero te agradecer pelo privilégio, papai, de poder cumprir o teu chamado. Muito obrigado, Jesus. Perdoa tudo aquilo em mim que não te agrada. Eu quero ser, papaizinho, cada dia mais parecido contigo, com aquilo que o Senhor espera de mim. E nessa noite eu clamo, Senhor, que a tua palavra, que já foi ministrada ao meu coração, continue a arder no meu coração, e que essa palavra, Senhor, possa penetrar no coração de cada um dos irmãos, cada um deles com os desafios que enfrentaram durante esse ano, e o Senhor conhece cada detalhe de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu sei que o Senhor sabe exatamente quais são as pessoas que estão me ouvindo agora, que estão em casa, e o Senhor sabe exatamente como eles estão, porque eles são obra das tuas mãos. O Senhor os conhece, porque foi o Senhor quem os projetou. Papaizinho, o meu clamor nessa noite é que eles reconheçam e conheçam a Ti todos os dias, até o dia em que o Senhor voltará e nos levará para morar contigo. Levanta um povo fiel, Pai, em nome de Jesus. Queridos, esse texto muito específico, e o Senhor falou comigo durante os últimos dias para que eu compartilhasse esse texto de maneira muito simples, para a gente entender o que aconteceu aqui nesse período. O povo de Deus havia sofrido uma derrota vergonhosa tempo antes disso aqui acontecer. O povo de Deus estava escravizado pelo inimigo e sofreram uma grande derrota, descrita por muitos como uma derrota vergonhosa. Então o profeta Samuel, com um ministério desafiador, queridos, num período muito desafiador, ele começa a desafiar esse povo, e um dos desafios era para que esse povo voltasse a Deus, abandonasse a idolatria, abandonasse os seus deuses, né? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, ou nós o servimos, ou nós não servimos, não tem meio termo, não tem em cima do muro, queridos, ou nós servimos a Deus ou não. Então o desafio ali é para que aquele povo abandonasse as práticas idólatras, as práticas antigas que eles carregavam, porque algo precisava acontecer, porque senão eles continuariam a ser derrotados, continuariam a ser humilhados pelos seus inimigos, continuariam a ser escravos de uma situação vergonhosa em que eles estavam enfrentando. E acontece, queridos, que quando eles abandonam as suas práticas, né, quando eles abandonam a idolatria, quando eles voltam o coração deles para Deus, você vai entender ali que Deus deu a eles a vitória. Deus confunde os seus inimigos, o exército de Israel vai, atrás desses inimigos,
e o exército de Deus vence os filisteus. E após essa grande vitória, após um grande mover de vitória de Deus para eles, onde eles entenderam que tinha sido Deus e não a força deles, agora Samuel, ele edifica ali um altar, ele coloca ali uma pedra, e ele dá o nome, daquele lugar, daquele altar, de Ebenezer, para celebrar a grande vitória. Ebenezer significa pedra de ajuda, amém? Essa pedra serviria como memorial do dia em que Deus, e não eles, em que Deus derrotou os inimigos de Israel. Toda pessoa que passasse por aquela pedra se lembraria do poder e da fidelidade de Deus com o povo. Estudando, queridos, o contexto desse texto, nós vamos entender que muitas derrotas que nós padecemos, queridos, é simplesmente porque nós nos afastamos do poder e da glória de Deus. Porque eu entendo, queridos, que o nosso Deus, Ele jamais desampara aquele que é fiel. Você jamais vai ver escrito na palavra alguém que foi fiel, alguém que confiou no Senhor, alguém que esperou em Deus, alguém que depositou a sua confiança no Senhor ser derrotado. Todas as pessoas que padeceram por derrotas descritas na palavra, porque eles desviaram dos caminhos do Senhor. E muitas vezes, queridos, nós provocamos algumas situações na nossa vida. Muitas vezes nós provocamos algumas derrotas na nossa vida, porque simplesmente nos desviamos, ou desviamos o nosso foco daquilo que realmente importa. Ano de 2020, queridos, para muitos o ano que quer ser esquecido, para muitos o ano que muitos sonham que seja apagado. Eu quero dizer para você, queridos, o ano de 2020 marcou minha vida com o poder e com a glória de Deus, porque foi um ano onde eu entendi o quanto eu sou pequeno, queridos, e o quanto eu sou dependente de Deus. Hoje eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo a sua dependência de Deus. Todas as vezes que o exército de Deus, ou melhor, o exército de Deus, aquele povo que não entenderam o poder de Deus, eles foram para a batalha com as suas próprias forças, eles pereceram. Mas todas as vezes em que eles depositaram a confiança e a fé deles do Senhor, eles venceram. Primeira coisa, queridos, deposite a tua fé no Senhor. Enquanto eu meditava um pouquinho nesse texto, o Senhor dizia, Ebenezer, o lugar de confiança. Amém? Ebenezer foi o lugar de confiança, onde o povo confiou no Senhor. Amém, queridos? O ano de 2020 foi difícil. Confie no Senhor. Grandes coisas Deus tem para fazer em nós e através de nós, se simplesmente crermos. Amém? Porque aquele que confia no Senhor, queridos, vai alcançar coisas inimagináveis. Mas aquele que não confia no poder de Deus perecerá. Eu medito muito nisso, queridos. Quando você vê lá o exército de Deus acovardado diante de Golias, um exército totalmente à mercê, sendo humilhado, porque não entendiam o Deus que serviam, um exército retrocedendo, acovardado. Aí se levanta alguém que confia, queridos. Esse alguém foi Davi, e ele chega diante de Golias e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então esse jovem vai para a batalha e fala: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Levante um altar de confiança no seu coração, queridos. Muitas vezes perecemos porque não confiamos. Muitas vezes tropeçamos porque a nossa visão não está no caminho. Só tem um caminho, queridos, e Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você seja marcado primeiro, Ebenezer, queridos, um lugar
de confiança. Quando você confia no Senhor, isso é decisivo para que você vença. Amém? Lá em Salmos capítulo Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Está difícil, queridos? Confie no Senhor. Está impossível? Deposite a sua confiança no Senhor. Foi derrotado, queridos? Volte para o caminho, se coloque a sós com Deus e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Se arrependa dos seus maus caminhos, queridos. É noite de nós consertarmos o nosso altar, porque o hoje é o que o Senhor nos deu, o amanhã pertence a Deus. Você quer saber quem vai vencer no ano de 2021? Aqueles que colocarem a esperança em Deus. Amém? Não aqueles que colocarem esperança na igreja, não aqueles que colocarem esperança no pastor, não aqueles que colocarem esperança na própria força ou no dinheiro, mas aqueles que depositarem a sua confiança em Deus. Amém? Hoje é a noite de você depositar a sua confiança em Deus, queridos. E a segunda coisa que eu aprendo sobre a atitude de Samuel, sobre aquele momento, é que Ebenezer foi um lugar de expressão de gratidão. Amém? Samuel edifica aquele altar em reconhecimento a Deus pelo livramento que Deus os havia dado. Ebenezer, queridos, foi um lugar de gratidão. Foi um lugar onde Samuel, ele edifica aquele altar e reconhece a grandeza de Deus. Lá em Salmos capítulo 103, versículo 1, está escrito o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você entende a profundidade desse texto, queridos? Bendiga a minha alma ao Senhor. Em outras palavras, que a minha vida, que tudo que eu sou, que tudo que eu vier a fazer, venha bendizer a Deus. Aí eu faço uma pergunta: aquilo que você tem feito, queridos, tem engrandecido o nome de Deus? O caminho que você tem trilhado, tem engrandecido o nome de Deus? O salmista diz, né? Bendiz a minha alma ao Senhor. Se você ler o outro versículo, o versículo sequente, está dizendo o seguinte: que eu não me esqueça de nenhum dos teus feitos. Amém? Não se esqueça, queridos, de nenhum dos benefícios que Deus tem feito sobre a tua vida. Amém? Hoje é noite de você depositar a sua confiança em Deus. Hoje é noite de você colocar a tua família, queridos, debaixo da graça de Deus. Hoje é noite de você abandonar as velhas práticas. O desafio de Samuel para que o povo abandonasse as práticas mundanas, para que o povo abandonasse os caminhos mundanos, para que o povo abandonasse a idolatria, abandonasse os seus deuses e se colocasse diante do Deus vivo e poderoso. Isto determinou a vitória do povo de Deus. Quer que a sua família seja mais que vencedora no ano de 2021? Coloque a tua fé no Senhor, deposite a tua esperança no Senhor, confia nele. Amém? Salmos 37, versículo 3, talvez você saiba de qual também, está escrito o quê? Confie no Senhor. Alguém lembra? Lá no versículo 7, parte A, diz o seguinte: confia no Senhor e espera nele. Glória a Deus. Quando nós confiamos no Senhor, Ele se manifesta a nós, e quando nós o honramos com as nossas práticas de gratidão, Ele abre as portas que nenhuma outra atitude abrirá. Confiança em Deus e gratidão, queridos, é o que o Senhor quer me marcar e marcar na sua vida de hoje, na sua vida hoje. Não tenha um ano de 2020, queridos, como lamentação, tenha ele com gozo e alegria, porque o Senhor te sustentou. Amém? O Senhor te sustentou, queridos. Muitas vezes nós contemplamos as adversidades e nós não entendemos,
e nós achamos que o problema que o mundo tem vivido é algo que está fora do controle. Queridos, nada foge ao controle do Deus vivo e poderoso, ao qual eu e você servimos. Entenda isso. Glória a Deus, glória a Deus, amém, queridos. Salmos 37, né, versículo 3, que eu acabei de dizer, a gente encerra com ele dizendo o seguinte: confie no Senhor, faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. A partir do momento que você confia no Senhor, queridos, e deposita a tua confiança no Senhor, você pode descansar, porque aquilo que cabe a Deus fazer, Ele fará sobre a sua vida, amém? Hoje é noite de agradecimento pelo ano de 2020, amanhã, queridos, levante no seu quarto, e já profetize, que a tua confiança, a tua alegria, é o Senhor, que o ano de 2020 seja um ano sobrenatural na sua vida. Vai ser um ano de grandes desafios, queridos, não se preocupe, vai ser, mas junto com os desafios vem as grandes vitórias, queridos. Junto com os desafios vem as grandes conquistas. Junto com os desafios vem os grandes acontecimentos da parte de Deus, amém? Você vai ver que após a batalha, quando aquele povo vencia, queridos, a graça de Deus estava sobre aquele povo. Então, queridos, você quer ter grandes vitórias? Enfrente grandes desafios, e Deus vai sustentar a tua vida. Creia, amém? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ministério do Louvor,